Bom dia, família presbiteriana Monte Sião, família querida de perto e de longe. Nós nos alegramos mais uma vez pela vontade soberana do nosso Deus, nos encontrarmos nesta manhã, neste momento tão oportuno para a nossa edificação na palavra do Senhor. Aproveite esse momento para que você que está nos ouvindo neste momento e nos assistindo nessa hora, que possa compartilhar com outras pessoas este momento tão precioso na instrução da palavra do nosso Deus. Deus abençoe assim a todos nós e rogamos as tuas copiosas bênçãos nesta manhã gloriosa do nosso Deus. Então quero convidar a amada família da fé, amigos, visitantes, para este momento de instrução da palavra do Senhor. Quero convidar para que abra a sua Bíblia no texto do profeta Isaías, capítulo 43. Vou repetir para que os irmãos tenham a oportunidade de abrir no livro do profeta de Deus. Isaías, capítulo 43. Neste capítulo faremos a leitura dos versículos 1 até o versículo de número 7. Assim diz a palavra de Deus por intermédio da boca do profeta de Deus Isaías à casa de Israel, assim como a palavra de Deus está nos falando nesta manhã. Diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passarem pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas da extremidade da terra. E a todos que são chamados pelo meu nome, e os que eu criei para minha glória e que formei e fiz. Vamos orar nesse instante ao nosso Deus. Nosso Deus eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nesta manhã o Senhor nos concede esta oportunidade, por meio da nossa comunicação, de compartilhar aos nossos amados irmãos em Cristo, a família da fé, nossos amigos, nossos visitantes, que neste momento, Deus, nos reunimos juntos para a instrução da Tua Palavra. Ó Deus, fale aos nossos corações desta manhã e dá-nos, Deus, a confiança de andarmos de conformidade à Tua Palavra. Nós oramos no nome precioso de Jesus, nosso eterno Salvador. Amém. Amados irmãos, nós estamos diante desse texto lido da palavra do Senhor, quando Deus, por vontade soberana, levanta este profeta para dizer à casa de Israel. É interessante nós termos um pouquinho de informação de como Deus chamou este profeta para falar à casa de Israel. Este servo Isaías tinha uma oportunidade de andar pelos palácios, pela casa de Deus,
havia essa facilidade de comunicação, não só com as autoridades governamentais, como também eclesiástica. Em um desses momentos ele vai ao templo do Senhor. E quando ele está na casa de Deus, ele tem aquele encontro, aquele chamado que Deus faz na sua vida. E quando ele depara com a convocação de Deus na sua vida, ele fica desesperado, fica apavorado, porque ele percebe a sua própria situação. Lábios impuros, uma vida não digna de ser chamado ali e escolhido naquele momento, ouvindo a voz de Deus. E ele disse: vou perecer. Mas Deus vem e fala ao seu coração, e dizendo que haveria de purificar, e como purificou os seus lábios. Depois de fazer aquela transformação, aquela purificação na vida do servo de Deus, Isaías, Deus faz a pergunta: quem eu vou poder enviar para falar a esta nação as minhas palavras? E Deus toca o coração de Isaías e ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus levanta então este profeta, Isaías, para falar à casa de Israel. Meus irmãos, da mesma forma Deus tem levantado o seu povo, a sua igreja, através de homens de Deus, servos e servos de Deus, para falar à igreja do Senhor, para andar de conformidade à sua palavra. Assim como foi nos dias de Isaías, também é nos nossos dias, através da palavra do Senhor. Cristo tem interesse pela sua igreja, porque é propriedade dele, como também Israel é propriedade do nosso Deus. É interessante, irmãos, compreender essa verdade da palavra de Deus. Então Isaías agora é convocado para falar a uma nação. E é muito interessante que esta palavra não é dita para uma nação pagã, mas um povo escolhido, um povo separado, um povo que Deus chamou desde os primórdios, lá na vida do servo de Deus Abraão, e agora este povo depara-se com uma situação calamitosa, uma situação terrível, porque Israel havia abandonado o Deus Todo-Poderoso. É interessante quando nós olhamos para o capítulo 1 de Isaías, e nós percebemos aqui no capítulo 1 de que Deus não coloca, por exemplo, a seguinte expressão: uma família, por exemplo, abençoada, uma família maravilhosa. Pelo contrário, ele coloca uma nação pecaminosa, ou seja, chamando a atenção o profeta Isaías para o estado de decadência espiritual que estava Israel naqueles dias. E no versículo 6 do capítulo 1 diz assim: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas e nem amolecidas com óleo. Veja a situação pecaminosa dessa nação, deixando de lado o Deus vivo e verdadeiro, deixando de andar na presença do Senhor, buscando outros deuses que afrontam a santidade de Deus. Mas um outro aspecto gravante ainda no Israel de Deus é que eles não tinham perdido também o acesso ao templo. Mas como eram esses cultos? Tanto que Deus reprovava a comunhão do Israel de Deus. Veja no verso 15, no capítulo 1 de Isaías, diz assim: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não a ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Um momento muito interessante, irmãos, que o capítulo de Isaías, tanto o capítulo 1 até o capítulo 66 de Isaías, ele divide em 3 momentos interessantes. Eu destaco o primeiro momento, é o momento do capítulo 1 até o capítulo 38 de Isaías, onde descreve toda a situação
calamitosa, terrível, pecaminosa de Israel. Mas no capítulo 39 diante, o capítulo 40, vai descrever um momento em que Deus levanta também pelo profeta Isaías para dizer um tempo maravilhoso, um tempo que haveria de ser de vitória para Israel, ou seja, o tempo da restauração. É nesse sentido que Deus então coloca na boca do profeta Isaías, nesse capítulo 43, dizendo: Deus é o nosso resgatador. Ou seja, Cristo é o nosso resgatador. Diante disso, irmãos, nós olhamos a expressão maravilhosa que descreve aqui o capítulo 43, no verso 1. Não temas, porque eu te remi. Chamei pelo teu nome, porque tu és meu. Em momento algum, Deus abandonou o seu povo. Em momento algum, Deus abandonou a sua igreja. Somos nós que muitas vezes nos afastamos da presença de Deus. Somos nós que muitas vezes deixamos de andar de conformidade à lei de Deus, que coloca a nós uma vida de santidade na sua presença. É quando nós fazemos isso, nós então entramos num grande perigo, que é afrontar a santidade do nosso Deus. Isaías começa a descrever nos seus primeiros 38 capítulos a decadência de Israel por fazer a aliança com nações pagãs e não consultar o Deus de Israel. Amados irmãos, nos nossos dias também passamos por essa experiência. Quantas vezes, irmãos, nós fazemos acordos ou nós nos envolvemos com as coisas desse século e estamos tão distante do Senhor. Nós não perdemos a nossa comunhão de oração na igreja, nós não perdemos o culto, às vezes à noite, a escola dominical, mas nós estamos apenas presentes fisicamente. Quantas vezes longe da presença de Deus, saímos para adorar, como nós vamos e chegamos lá, não adoramos ao Senhor. E Deus então não recebe, Deus não aceita louvores de lábios que não são devidamente purificados. E é isso que Deus fez com Israel. Deus não aceitou. E diz ao profeta Isaías: diga à casa de Israel que esta casa será visitada. Não é só pelos povos assírios que perseguiu, mas por um império poderoso, conhecido por todos nós, na palavra de Deus, que é o Império Babilônico. Agora, o que é que Deus fez com isso? Levar essa nação para uma disciplina, para uma correção, para um ajustamento, para um quebrantamento, para entender que Deus é Deus sobre toda a história. Não é isso que Deus está fazendo conosco? Deus está tirando toda a igreja do templo e trazendo para dentro de um lar, fazendo esta igreja refletir, fazer essa igreja avaliar a sua comunhão, a sua adoração com Deus Todo-Poderoso. Que valor nós teremos, irmãos, continuarmos adorando ao Senhor e não vivendo essa vida de santidade a Deus? Deus então vem e nos chama para esta atenção, dizendo: é tempo de restauração, é tempo de arrependimento. Mas Deus não vai evitar de aplicar a sua disciplina, seja para a nação eclesiástica, ou a igreja, ou seja também pelo império, como aconteceu com os vários reis de Israel. Deus puniu os reis, Deus puniu o povo de Israel por não andar na presença de Deus. Diante desse texto, nós temos 3 lições muito interessantes para o nosso crescimento nesta manhã, para que eu e você, nós, cresçamos em graça, em conhecimento do Senhor. Olhamos para a palavra de Deus e possamos ver neste livro, de fato, a nossa regra de fé e prática. Que haja confiança em nós, um Deus vivo e verdadeiro, e que nada desse mundo tira de nós a plena comunhão com esse Deus santo e tremendo que é o nosso Deus. Olhando para o texto, então, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos entender algumas verdades. Por exemplo, qual é essa verdade que Deus aplica
como sendo Cristo o nosso resgatador. E ele coloca o seguinte: Deus está presente nas horas das aflições. Veja o versículo de número 2 do texto que nós lemos. O profeta apresenta 3 situações interessantes aqui, e essas situações nos faz lembrar de alguns aspectos muito importantes na nossa vida cristã. Primeiro, ele diz assim: quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Dá para nós lembrarmos, irmãos, daquele grande milagre de Deus, do exército de Deus, atravessando o Mar Vermelho, atravessando aquelas barreiras, aquelas muralhas, e os pés enxutos, nada acontecendo com o Israel de Deus. Atravessaram tudo e depois olham para trás e vê que o exército de Faraó e todos os seus soldados perecendo naquelas águas que voltaram a se unir. Deus disse: se passarem pelas águas, não submergirão. Diz outra coisa também: pelos rios, eles não te submergirão. Ou seja, nós vamos lembrar de um outro momento em que tiveram que atravessar o rio Jordão, e Deus também protegeu o povo de Deus. Mais adiante o texto revela aqui, dizendo o seguinte: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ah, queridos irmãos, e especialmente a força jovem da nossa família da fé. Lembro daqueles 2 jovens, ou melhor, 3 jovens, amigos de Daniel. Aqueles 3 jovens que não se contaminaram. Aqueles 3 jovens que não se curvaram ao Deus estranho. Esses jovens tiveram a coragem, conforme Daniel, capítulo 3, verso 15 a 18, diz assim: nós não nos curvaremos diante da estátua de Nabucodonosor. Não faremos isso. Se o Senhor quiser, Ele nos livrará. Senão, nós morreremos, porque nós somos do Senhor. E nós conhecemos a história. Deus deu livramento. Nada aconteceu com aqueles jovens, porque eles tinham sua confiança em Deus. Irmãos, Deus não vai colocar em nós isenção de passarmos por aflições. Deus não vai colocar nem pontes, nem viadutos para que eu e você passamos por cima das aflições. Ele vai colocar que nós entremos no caminho das aflições, para nós entendermos e compreendermos que Deus está presente conosco, mas Ele quer nos ensinar, Ele quer nos corrigir, Ele quer visitar a minha vida, a sua vida, quer visitar o seu lar, os nossos lares, para um grande arrependimento, um grande quebrantamento e transformação genuína na palavra de Deus. Não tem sentido nós clamarmos a Deus, rogar a Deus para que essa situação passe rapidamente, porque nós queremos voltar para a casa do Senhor, queremos estar juntos de novo, sem nenhuma mudança, sem nenhuma transformação. Deus precisou levar o Israel para a Babilônia, para ser afligidos, ser disciplinado, para arrepender dos seus pecados. Deus está fazendo isso conosco, irmãos. Deus está fazendo isso com a igreja. Deus está fazendo isso também com as nações poderosas. Quantas nações com o seu império bélico e poderoso, as suas riquezas e fortunas, Deus mostra que Ele é Deus, quebrando estruturas poderosas, para mostrar que nada o homem pode fazer, governo nenhum pode fazer, se não for a direção e a permissão do nosso Deus. Mas há um segundo momento que é muito interessante no texto, nos convida para refletir no verso 3 e 4. Deus garante a nossa vitória. Veja no verso 3 e 4. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Dei o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate e a Etiópia Sebá por ti, visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Irmãos, o que Deus mostra aqui é que esse Deus
que escolheu eu e você para pertencer à Igreja Gloriosa de Cristo, jamais Ele o abandona. Ele levou para uma disciplina, mas também fez a promessa através do profeta de Deus, dizendo: esse mesmo Deus disciplinador, é esse Deus que vai resgatar, é esse Deus que vai interferir na história do império para que Ele mesmo abre as portas, abre os portões para que Israel volte para a sua nação. É interessante que nós olhamos no capítulo 45 e Deus diz: quem é que Deus levanta? Deus levanta até um ímpio para ser bênção para a igreja. Quem era o imperador Ciro? Não era um homem de Deus, não era um homem que tinha temor a Deus, era um pagão. Mas Deus chama este imperador do ungido de Deus. E diz o texto, no capítulo 45, verso 1, diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Veja, irmãos, que Deus levanta as pessoas para ser canais de bênção, de conduzir o povo à sua terra prometida de volta. E assim que Deus fez, usando este imperador. É isso que Deus faz, usando as nações. Hoje Deus está usando os nossos homens da medicina, da saúde, os governos e nações para usar os meios de comunicações para alertar o cuidado que toda a nação precisa ter. E nessa nação está os seus escolhidos, está o seu povo, está a sua igreja. E no momento oportuno, a grande alegria que nasceu no coração de Israel, nascerá também no nosso coração, quando nós tivermos a oportunidade, irmãos, de retornar a essa casa que tanto nós aguardamos e esperamos para esse juntamento dos santos. Mas agora Deus está visitando para nós estarmos nos santificando no Senhor através das nossas famílias. Deus é o nosso resgatador. Ele não impede que nós passemos pelo caminho das aflições, mas Deus também nos garante a vitória. Mas outra coisa que é importante para nós reconhecermos na nossa vida cristã: Deus é o Salvador, o eterno Deus do seu povo. Veja o verso 5 e até o versículo número 7, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas da extremidade da terra. E a todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória e que formei e fiz. Irmãos, que coisa maravilhosa quando nós olhamos para esse texto e reconhecemos o nosso Deus eterno, o nosso Deus Salvador, o nosso Deus Redentor. Nós caminhávamos também, irmãos, para o caminho da perdição, para a condenação eterna. Mas o seu Filho amado, Jesus Cristo, de forma espontânea e voluntária, entregou a sua vida, morreu pelo meu e pelo seu pecado, e Ele nos concedeu a nossa vida eterna. E agora Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus em que nós reconhecemos que nós somos chamados e escolhidos pelo nosso Deus. Ele nos chama para esse momento precioso, irmãos, para reconhecermos a importância de nós crermos num Deus vivo e verdadeiro. Ainda quando Deus fala por intermédio do servo de Deus, ungido, reconhecido como Deus falando na pessoa de Ciro, mas Ele vai dizer
a Ciro e a toda a nação babilônica e ao Israel de Deus as seguintes palavras. Capítulo 45, verso 5, ele diz: Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheces. Veja, Deus está dizendo: eu vou te ungir, Ciro, para você ser o canal de bênção, para libertar o meu povo da Babilônia, para ir às terras prometidas da Canaã. Amados irmãos, Igreja gloriosa do Senhor Jesus, Cristo é o nosso resgatador. Mas preciso deixar claramente para a sua vida, para a minha vida, para a sua família, para as nossas famílias. Deus precisa levar a sua igreja para o caminho das aflições, para nós compreendermos que nós não podemos brincar com Deus santo e tremendo, porque Deus não aceita adoradores que não estejam numa vida de santidade a Deus. E quando nós reconhecemos isso, a vitória é certa. A vitória é daqueles que de fato confiam no Senhor. Por quê? Porque eu e você confiamos no Deus vivo e verdadeiro. Nós não dividimos a glória com deuses nenhum, como a nação de Israel fez, dividindo a glória de Deus. Deus não abre mão da sua glória, e Ele chama o seu povo para esta adoração única e exclusiva de nosso Deus. Por isso Ele diz: visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, pois eu te amei e darei bênção sobre esta nação. Amada Igreja do Senhor Jesus, nesta manhã, o Senhor nos guardou mais uma semana. O Senhor nos deu nessa semana que passou o livramento, a proteção no meu lar e no seu lar. Deus nos deu uma semana de grande crescimento, de estudo da sua palavra, de louvor e adoração entre os lares. Com certeza o nosso coração aguarda com grande alegria este momento tão edificante para nós, para fazermos como fez os filhos de Israel, quando os povos voltavam para Jerusalém. Diz o texto de Esdras e Neemias que o povo chorava de grande emoção e de alegria de ver a sua terra, a terra que mana leite e mel. Irmãos, nós queremos voltar sim para o templo, mas para voltarmos para a casa do Senhor, voltemos primeiro para Deus. Consagramos as nossas vidas, edificamos as nossas vidas diante do nosso Deus, para que o nosso culto, que é verdadeiro nos nossos lares, continue sendo verdadeiro na nossa vida, não só na casa do Senhor, mas também por onde Deus colocar as nossas vidas no contexto da nossa história. Que Deus abençoe a família da fé, Deus abençoe o povo de Deus reunido nesta manhã, e que a graça do Senhor seja constante com esta amada e querida Igreja do Senhor Jesus. Vou orar mais uma vez, agradecendo a Deus por esta manhã que o Senhor nos concede à luz da sua palavra. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta manhã que o Senhor acrescentou nas nossas vidas. Nós lembramos, ó Deus, que há um grande clamor em nossa pátria quando todas as igrejas do Senhor se levantam, ó Deus, para buscar o Senhor, para pedir perdão pelos pecados e para que o Senhor possa de fato sarar a nossa terra, sarar a nossa nação. Ó Senhor, cuida de cada um dos seus escolhidos, daqueles irmãos que foram vitimados por este vírus, estão ali nos hospitais lutando para sobreviver. Visita esses lares, ó Deus, com a tua graça, com o teu amor, confortando, consolando os seus familiares, principalmente aqueles que já foram chamados desta vida para a tua glória eterna. Mas aqueles que o Senhor há de preservá-los nesta caminhada desses dias de aflições,
Senhor, nos dê a todos nós a alegria de entrarmos em plena comunhão com o Senhor, de fazer da nossa vida um verdadeiro santuário ao Senhor. Abençoe o lar de cada irmão, de cada irmã, e abençoe a nossa igreja, e abençoe a igreja do Senhor Jesus. Nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.